Outro dia alguém falou para mim: eu não entendo sua ênfase na dedicação que você prega tanto. E disse: você está tentando alcançar algum mérito diante de Deus. Eu falei: você está maluco? O evangelho tem nada a ver com mérito, a graça não tem nada a ver com mérito. Eu falei: agora, eu preciso dignificar o evangelho e o Salvador, que me deram dignidade quando eu não tinha nenhuma. Não se trata de procurar tentar ser digno, mas de dignificar aquele que nos dignificou quando nós não merecíamos. Isso se chama gratidão, isso se chama bom senso, isso se chama amor. Nós precisamos parar de acreditar que a vida cristã pode ser vivida no modo meia boca. Eu gosto de uma frase do escritor C.S. Lewis que diz: o cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma. Aleluia, glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. E nós vamos ler dos versos 24 até o 27. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida como o trilho da nossa reflexão hoje. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu vou pedir a gentileza de você repetir comigo essa frase. Diga: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele segue dizendo no 25: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bom, eu quero tomar essa declaração de Paulo, que vale ressaltar, vale lembrar, inspirada pelo Espírito Santo, é apresentada como uma alegoria para mim e para você. O apóstolo Paulo está nos chamando a viver corretamente a vida cristã, mas ele faz uma alegoria a algo que era muito forte culturalmente falando nos seus dias. O apóstolo escreve nos dias em que o Império Romano governa o mundo. Mas antes de Roma, quem havia governado, o mundo daqueles dias tinha sido a Grécia de Alexandre, que espalhou o helenismo, a cultura grega, não só a língua, mas a cultura. E entre outras coisas, essa prática e dedicação aos esportes como nunca antes a humanidade havia conhecido. Então todas as principais cidades gregas tinham seus estádios, suas arenas, e depois, quando Roma chegasse, eles replicariam esse modelo, a ponto de muitos hoje até chamarem da cultura greco-romana, porque eles deram continuidade. Então o apóstolo Paulo está fazendo uso de algo que era muito bem conhecido por todo mundo. Você, observando a literatura antiga, vai perceber que os pensadores gregos, gente do estoicismo, todo mundo fazia alusão aos atletas. Mas em vez de apenas olharmos para Paulo como se ele estivesse entrando na onda dos pensadores, eu creio que nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo está dirigindo Paulo a apresentar uma ilustração e um paralelo. Na verdade, a prática da vida cristã foi associada várias vezes no Novo Testamento a uma corrida. Em Gálatas 5:7, Paulo diz: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Na hora de elogiar a performance da vida cristã, Paulo compara a um corredor que tem bom desempenho. Vocês vinham correndo bem. Mas quando ele pergunta quem foi que os impediu de obedecer à verdade, a pergunta basicamente é: o que é que aconteceu para vocês reduzirem o pace, o ritmo da corrida? Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 16, o apóstolo diz: assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esses são dois de vários textos que nós vamos apresentar, que relacionam a vida cristã com a corrida. Aliás, algumas vezes nós vamos ver alusão à tal da corrida da fé, porque esse exemplo comunicava muitas verdades, muitos paralelos de verdades espirituais. E dentro dessa fala de Paulo, eu quero destacar aqui hoje 3 coisas. O primeiro tópico vai ser a importância do empenho. Paulo fala de dedicação. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Corra para ganhar. Dê o melhor de si. E nós precisamos entender o paralelo disso na vida cristã. Em segundo lugar, ele diz que todo atleta em tudo se domina. Eu quero destacar em segundo lugar a necessidade de disciplina na vida espiritual, assim como todo atleta precisa de disciplina na vida natural. Em terceiro e último lugar,
eu quero falar a respeito do foco no prêmio, né? Ele fala de correr por uma coroa. A coroa eram os chamados louros da vitória. Ele diz uma coroa corruptível desses atletas, porque aquela coroa de folhas deles se secava, né, e se estragava em poucos dias. Ele diz, nós, porém, estamos perseguindo uma outra recompensa que é eterna, que não se corrompe, que não se estraga, que dura eternamente. E com esse paralelo, acredito que a gente consiga entender verdades da vida cristã de uma maneira talvez ainda mais objetiva. Então, quando Paulo começa dizendo, né, sobre a corrida no estádio, nesses estádios, nas principais cidades gregas e depois romanas, eles tinham 5 competições principais. A corrida talvez seja a principal dessas 5. E Paulo diz assim, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Para ser parte daquela equipe que estaria disputando a corrida, o camarada já tinha que ser um atleta de elite. Mas ele está dizendo, no final, só um será o campeão. Só um será o ganhador. Ele não está com isso, criando, né, um paralelo de que nessa corrida da fé nós estamos competindo uns com os outros. Porque nessa corrida nós queremos todo mundo cruzando a linha de chegada e queremos todo mundo ganhando. E o mesmo Deus espera isso com certeza. Tanto que Paulo vai introduzir a figura de um outro esporte, né? No verso 26 ele diz, assim corro também eu, não sem meta. Agora ele introduz outra ideia, assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mesmo quando Paulo transiciona da corrida para a luta, e agora ele de novo está pegando o esporte de competição, ele deixa claro que nós não lutamos uns com os outros. Paulo diz, eu estou esbofeteando, eu estou batendo forte nessa carne, porque ela é quem vai tentar nos atrapalhar de ter alta performance na vida cristã. Então, todas essas ilustrações são apresentadas para que a gente entenda que nós não estamos competindo uns com os outros, mas com aquilo, né, que dentro de nós tenta nos impedir de ter alto desempenho na vida cristã. E eu gostaria que a gente pudesse olhar especialmente essa declaração de Paulo, assim luto, não desferindo golpes no ar. Durante anos eu li esse texto sobre assim luto, e eu pensava na tal da luta greco-romana, que até hoje está presente nas Olimpíadas. Mas ela é uma luta de wrestling, de grappling, ou seja, você agarra e derruba o oponente, você não agride. No entanto, estudando pacientemente os comentários bíblicos que fazem alusão a muita literatura antiga, eu descobri algo que por anos me passava batido, que na verdade os gregos foram, né, os pioneiros, vamos dizer assim, no chamado pugilismo, no que hoje a gente chama de boxe, o esporte, né, que se usa os punhos e as luvas. Eles improvisavam luvas já naquela época, tiras de couro e de pano revestindo as mãos, e a pancadaria comia solta. E Paulo não está falando da luta mais popular, ele faz alusão a essa que era até menos popular, não estava entre as 5, mas ele usa essa figura dizendo, tudo aquilo que tenta nos impedir, inclusive essa carnalidade, de um alto desempenho, deve ser freado, deve ser barrado. Então, eu quero que você possa pensar junto comigo nessas analogias propostas na Escritura. Em primeiro lugar, eu vou destacar aqui a importância do empenho. Quando ele diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio, a frase que repetimos, Paulo está dizendo, não é só correr, é fazê-lo da melhor maneira, é correr para ganhar, é dar o melhor de si. Isso fala de empenho, fala de dedicação. Eu tenho percebido muitas vezes algumas pessoas sendo barradas por um pensamento errado, por um sofisma, né? Um falso raciocínio, de que se a vida cristã ela está relacionada com a graça, então nenhum de nós temos que nos dedicar, não deve ter esforço, não precisa se preocupar com empenho. Isso não é verdade. Nas palavras de Dallas Willard, o grande escritor, ele dizia, graça é o oposto de mérito, não de esforço. Ou seja, traduzindo, seu esforço não gera nenhum mérito. Isso não significa que ele não seja necessário e que ele não seja parte da vida cristã. Paulo foi o maior ensinador, não só da graça, de justificação, de fé no Novo Testamento. E ele enfatizou várias vezes a necessidade de esforço. Me deixa dar um de vários exemplos. Colossenses capítulo 1, verso 29. O apóstolo diz, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quando nós falamos da graça, um dos conceitos mais claros de graça na Bíblia é que ela é uma força capacitadora.
E a nossa dedicação não exclui a capacitação divina da qual nós precisamos. Tanto que Paulo vai dizer, eu me empenho, eu me esforço o máximo, mas ele diz, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo está dizendo, eu faço a minha parte, sem negligenciar a ajuda que eu preciso. Mas não se trata de um ou outro, é tanto um quanto o outro. Porque nessa corrida da fé, não haverá no final exame antidoping. E eu e você podemos usar, né, na linguagem dos esportistas, o suco celestial, aquilo que vai nos ajudar a melhorar o empenho. Então, não estamos negando a importância da graça, mas a presença dela não anula a necessidade de empenho. Quem está entendendo, diga amém. Agora, algo que me chama a atenção é que a palavra que Paulo usou, no original grego aqui em Colossenses 1:29, foi traduzida como esforçar-se, né, quando ele diz esforçando-me o mais possível, é a palavra grega agonizomai, que de acordo com os léxicos significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. E curiosamente essa é a mesma palavra que foi traduzida em 1 Coríntios 9:25, nosso texto base, como atleta. Quando Paulo diz, o atleta em tudo se domina, a palavra usada é agonizomai. Porque os atletas eram considerados a encarnação do empenho e da dedicação. Algo curioso que vale aqui mencionar é que quando eles entravam para uma competição dessa de uma corrida, eles tinham um processo de preparação, via de regra, esse era o padrão, de 10 meses antes da corrida. E eles eram avaliados não apenas pelo desempenho do dia da corrida, mas por toda a dedicação ao treino. Alguém poderia chegar a perder a oportunidade de correr. Eles levavam isso tão a sério que eles faziam, né, votos, juramentos aos seus ídolos, aos seus deuses. Eles eram a encarnação, símbolo da dedicação, do esforço. Então a palavra atleta era basicamente, se a gente fosse, né, tentar traduzir de forma literal, aquele que se esforça muito. Esse era o significado que eles aplicavam ao que se dedicava aos jogos, seja corridas, as lutas, as competições. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6:12, e diz, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado, da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Evidente que ele está falando da vida espiritual, mas ele usa a expressão, combata o bom combate. A palavra traduzida aqui, combate, agonizomai. Um dos seus significados nos jogos era luta, mas o outro era corrida. Então, a mesma frase traduzida combata o bom combate, ela foi traduzida na versão fácil de ler assim, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Paulo poderia estar dizendo, corra a boa corrida da fé, assim como ele poderia estar dizendo, lute, mas ele está dizendo, comporte-se como um atleta que se dedica, que vai ao extremo, que dá o melhor de si. E isso é aplicado como um paralelo para a vida espiritual. Quem está entendendo? Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, a Escritura diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos, diga comigo, corramos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. As traduções mais modernas de dizer corram a carreira, diz corram a corrida. Porque essa palavra carreira era o curso da pista de corrida, por onde, né, o corredor seguia na sua competição. E eu acho interessante não apenas que observar que de novo a figura da corrida está sendo aplicada, mas ele diz corra com perseverança. Essa palavra aqui traduzida perseverança, hipomune, ela tem um significado quádruplo. O primeiro deles, estabilidade. O segundo, muito usado nas nossas traduções do português, constância. O terceiro, tolerância. E o quarto, persistência, que é sinônimo de perseverança. A mesma expressão, corra com perseverança, poderia ser traduzida com corra com constância. Para aqueles que entendem um pouco de corrida, esse universo é algo ao qual eu fui alheio e ignorante muito tempo. Nos últimos anos, por causa que Deus vem chamando minha atenção do cuidado do corpo, comecei a me interessar um pouquinho mais, não só pela prática dos exercícios, mas ficar um pouquinho mais atento no mundo dos esportes. Mas meu filho foi quem mais me chamou a atenção para a corrida, quando tempo atrás começou a se dedicar a isso. E eu lembro de quando ele decidiu correr uma maratona. E um irmão da igreja falou para mim, pastor, seu filho vai terminar a maratona com esse tempo. Eu falei, como é que você sabe? Antes dele correr.
Ele falou, eu tenho observado o pace, o ritmo dele em corridas menores. E corridas de até 10 quilômetros, ele mantém esse pace. Eu falei, então você multiplicou por 4? Né? Ele falou, não, pastor. Quando a corrida é longa, não dá para manter o mesmo pace. No início, ele vai ter energia sobrando, ele vai ter que controlar. No fim, vai ter energia faltando, ele vai ter que tirar, né, força da fraqueza para poder terminar. Um pelo outro, a gente calcula essa média. Para não dizer que ele acertou, ele errou por perto de 2 minutos, para mais ou para menos, numa corrida de 42 quilômetros. Quando falamos da vida cristã, nós não estamos falando da corrida dos 100 metros rasos. E tem gente aceitando Jesus saindo como fosse a corrida dos 100 metros rasos. Mas ele não vai durar, ele não vai ter constância. Nós precisamos entender que isso está mais para uma maratona, ou uma ultramaratona. E nós vamos correr muito tempo. E nós precisamos de constância, nós precisamos de dedicação, nós precisamos de empenho. Empenho fala não só dar o melhor de si, mas você planejar, você ser estratégico e dizer, eu vou terminar essa corrida. O empenho é importantíssimo quando falamos a respeito da vida cristã. Mas além da importância do empenho, eu quero destacar em segundo lugar a necessidade de disciplina. Porque a Bíblia fala sobre isso, todo atleta em tudo se domina. Nós lemos em 1 Coríntios 9, 25. Essa palavra traduzida no original grego, em tudo se domina, ela significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Por isso que as traduções mais antigas diziam, todos os atletas em tudo se moderam, se controlam. Mas metaforicamente falando, trata-se, agora abre aspas para citar o léxico, da imagem derivada de atletas que ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. E aí você vai entender por que algumas traduções não são consideradas por literalidade, e sim por equivalência. Elas traduziram assim, NVT, nova versão transformadora. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. NVI, nova versão internacional. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Nova tradução na linguagem de hoje. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. Todas essas são tentativas de falar de um processo de autocontrole e de disciplina. Gente, nos últimos anos, Deus tem chamado muito a minha atenção, e essa é uma das mensagens que eu mais tenho pregado e levado ao corpo de Cristo, sobre questões relacionadas à abstinência, o jejum. E eu tenho percebido o quanto nós precisamos compreender que há alguns paralelos entre aquilo que se vive no natural e aquilo que se vive no plano espiritual. Então deixa eu te dar um exemplo antes de ir para o assunto que eu quero falar aqui da disciplina e do autocontrole. Se você observar a Bíblia toda, e eu já fiz isso, lendo de Gênesis a Apocalipse, olhando só isso, você vai perceber que Deus nunca chamou ninguém para fazer qualquer coisa para ele. Deus nunca chamou ninguém que estivesse desocupado. Todo mundo estava trabalhando, todo mundo estava fazendo alguma coisa. Por quê? Se o camarada já faz corpo mole no natural, você acha que ele vai ter alto rendimento no trabalho do Senhor? E Deus espertamente procura onde é que estão os que se dedicam àquilo que é natural, antes de eu chamá-los para trabalhar do lado de cá. Eu tenho percebido hoje, como nunca antes, depois de quase 32 anos pastoreando, que pessoas que não têm disciplina na vida natural vão ter uma dificuldade enorme de ter alta performance na vida espiritual. Nós precisamos entender a importância de disciplina desde questões naturais e até o paralelo disso no plano espiritual. Então, esses atletas, eles eram considerados os símbolos do autocontrole. Eu não posso comer tudo que eu desejo. Eu não posso comer nem a quantidade, nem a diversidade de alimentos, senão pode atrapalhar meu rendimento. Eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para levantar, eu tenho horas marcadas e pré-determinadas de treino. Eles tinham que ter um alto padrão, né? Não só de autocontrole, mas também de disciplina. E quando falamos da vida espiritual, não dá para imaginar que eu e você vamos ter alta performance sem refletir esse padrão. Então, eu acho interessante que naquela época eles não tinham a comida porcaria que nós temos hoje, industrializada, processada, autoprocessada, né? Não tinha açúcar, glúten, essas coisas, mas eles já sabiam que tinham que diferenciar certos alimentos. Às vezes eram aqueles que roubariam um pouco de energia de forma geral, às vezes eram aqueles que talvez fariam mal para um único competidor. De qualquer forma, eles sabiam que algumas coisas tinham que ser mantidas de fora se eles quisessem ter alta performance. Mas a maior parte do tempo que a gente pensa no autocontrole do atleta,
a gente imagina só o que ele não vai comer. Mas a gente precisa pensar no que é que ele tem que comer. Porque atletas de alta performance, que têm um alto consumo calórico, eles precisam de muita ingestão calórica. Um dia desse eu estava conversando com um médico, que mal se considera atleta amador, né? O que dizer profissional. Mas ele falando, né? Ele é exatamente da minha altura, bem mais pesado que eu, mas com 4,5% de gordura corporal. Pensa no camarada assim, ó, com músculo na caixa. E eu falei, doutor, desculpa a pergunta, quanto é que você treina? Ele falou, treino 3 vezes por dia, não é por semana. De manhã, de tarde, de noite. Aí eu perguntei, o senhor é atleta profissional? Ele falou, não me julgo, nem amador. Eu falei, por que tanta dedicação? Ele falou, eu quero ser o padrão e o exemplo para todos os meus pacientes, de qualquer coisa que eu vá cobrar deles. Eu falei, mas para manter uma queima calórica de 3 treinos por dia, e olhando o tamanho do camarada, o shape dele, pensei, não treina fofo. Aí a minha pergunta, quantas calorias o senhor ingere por dia? Ele olha para mim e fala, 9.000 calorias. Gente, alguns de nós com 2.000, olhando para 2.000, nós estamos engordando. 9.000 calorias. E eu me lembrei de uma época em que o Phelps, aquele nadador americano, era colecionador de medalhas. Eu lembro de uma reportagem que eu vi dizendo que a ingestão calórica dele variava de 8 a 13.000 calorias. Então o treino mais leve, 8.000. Treino mais pesado, 13.000. Eles publicaram uma foto de uma mesa enorme com todas as 7, 8, 9 refeições, não me lembro ao certo que ele fazia por dia. Quando você olha aquele monte de comida na mesa, você diz, isso não cabe dentro do ser humano num dia, nem se empurrar para as pernas. Haja estômago. Mas é por isso que não se come de uma vez. O corpo do camarada era uma usina, 6 a 8 horas por dia de treino só na piscina, fora o restante da preparação física. Então, atletas de alta performance, eles não só evitam a comida ruim, mas eles têm que se dedicar à comida boa. Pergunta, temos um paralelo para isso no plano espiritual? Claro que sim. Em Mateus 4, Nosso Senhor, citando Deuteronômio 8, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em 1 Timóteo 4,6, a Bíblia diz, você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Gente, é impossível ter alta performance sem boa alimentação. O problema é que tem muito crente que mal consegue correr, porque está com falta de vitamina B. Bíblia. A gente precisa se alimentar bem, não só evitar comer porcaria, mas se concentrar bem na boa alimentação. Quem está entendendo? Segunda característica dos atletas, a boa alimentação visava dar a energia que precisava, mas o controle do que era errado visava o quê? Evitar o excesso de peso. Então, além de se dedicarem à alimentação paralela e até como consequência, todos eles se preocupavam com o controle de peso. Algo que você vai perceber é que não existe maratonista grande, musculoso. Até porque essa prática, em vez dele hipertrofiar, ganhar músculo, ele vai queimar, vai diminuir. Agora, eles também sabem que precisam estar leves para render na corrida. Eu lembro que um tempo atrás tive que ter uma conversa com meu filho. Falei, filho, você está diante de uma bifurcação. Ou você treina pesado para hipertrofiar, ou você corre. Não dá para você fazer as duas coisas, né? Elas são contraditórias. Você não vai ter rendimento, né, em nenhuma das áreas. Um ou outro. Não dá para combinar, ainda que seja o peso saudável de músculo com corrida. E por que eu estou dizendo isso? Quando falamos da corrida, gente, menos peso vai fazer toda a diferença. Apesar de nos últimos anos ter estabilizado meu peso, eu tenho pelo menos 2 vezes no ano que eu tenho uma perda drástica de peso. São jejuns semestrais que eu faço de 40 dias. A perda de peso varia de 12 a 15 quilos. Quando eu baixo os primeiros 10 quilos, eu já sinto a diferença enorme nos exercícios que eu faço sempre. Ou seja, não que necessariamente eu aumentei o condicionamento, é aquilo que eu estou acostumado, mas o rendimento do corpo com menos peso, principalmente quando está falando de cardio, é muito melhor. Na vida espiritual, eu e você precisamos entender que a Escritura diz que nós temos que não apenas nos desembaraçar do pecado, mas de todo peso. Presta atenção, tem coisa que não é necessariamente pecado, mas atrapalha a sua performance na corrida. E sabe, crentes que querem viver alta performance espiritual precisa parar de apenas ser regrado por minha religião não permite. Não se trata apenas do que pode ou não pode. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Alguns que querem viver o alto rendimento da vida espiritual vão ter que deixar de lado algumas coisas que talvez para quem não é atleta de alta performance espiritualmente não seja problema. Mas para aqueles de nós que queremos mais, queremos rendimento, nós vamos ter que abrir mão de algumas dessas coisas. Honestamente, eu não consigo imaginar um crente de alto rendimento espiritual que mantém a média que a maioria das pessoas mantém em rede social todo dia. Isso não significa que seja pecado, mas é distração. É coisa que está te roubando mais tempo no treino, mais tempo na alimentação correta, em tudo aquilo que te ajudaria. Vai roubar a sua performance. E nós vamos ter que pensar sobre isso. Terceira área, além de mencionar aqui, né, a questão da alimentação, do controle de peso, todo atleta precisava de treino, exercício. Não apenas para manter o condicionamento, mas para aperfeiçoar, para melhorar a performance. Então, de tanto correr aquela mesma corrida, daqui a pouco ele está salvando alguns segundos na chegada, porque ninguém fica bom em nada sem treino. Outro dia alguém falou, não, pastor, eu não consigo compartilhar bem minha fé. Eu falei, vai ter que treinar mais. Quanto mais fala de Jesus, melhor fica. Quanto mais ministra a vida dos outros, melhor fica. Outro dia um falou, pastor, como é que eu faço para aprender a mover nos dons do Espírito? Eu falei, movendo. Isso é que nem andar de bicicleta, você aprende a fazer fazendo, e quanto mais faz, melhor fica. O apóstolo Paulo, ele escreve, né, e ele diz claramente, né, aos irmãos lá em 1 Coríntios 14, eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque às vezes a gente pensa no dom do Espírito Santo apenas como algo que soa, que, assim, como fosse algo unilateral da parte de Deus. Em 1 Coríntios 14, verso 12, ele diz, assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir neles, para a edificação da igreja. O que é progredir no dom? O dom ensina o melhor. O Espírito Santo não fica melhor. Quem fica melhor em corresponder e fluir com ele, somos nós, à medida que praticamos. Então Paulo escreve em 1 Timóteo 4, 7, diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele está falando da vida espiritual. Mas a palavra traduzida exercita-te no grego, ginásia. A raiz da palavra é ginásio, o lugar onde se faz ginástica. Basicamente ele está dizendo que a piedade requer um centro de treinamento também. Quanto mais você ora, melhor você fica nisso. Quanto mais tempo você gasta com a palavra, melhor você fica nisso. Quanto mais generoso você é, melhor você fica nisso. Quanto mais você se compadece de outros, anuncia o evangelho, melhor você fica nisso. A semelhança de qualquer atleta, quanto mais nos dedicamos e repetimos as mesmas práticas, nós nos exercitamos. E a Bíblia está dizendo que na piedade não é diferente. Se queremos ser gente de alta performance espiritual, nós vamos ter que encontrar esse caminho, né? Exercício, prática, repetição, continuidade em tudo aquilo que nos foi designado. Mas todo atleta também precisa de descanso. Qualquer pessoa que tenta, né, a alta performance, mas ele começa, ainda que cuide da alimentação, que repita exercício, começa a falhar no descanso, seu rendimento vai cair. E a pergunta é, na corrida da fé, nós podemos ser afetados pela falta de descanso ou afetados pelo cansaço? A verdade é que sim. Porque a Bíblia faz exortações que apontam para esse paralelo. Em Hebreus capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz, nós os que cremos entramos no descanso. Como que nós podemos viver no plano espiritual? Eu citei antes Hebreus 12:1 para falar sobre correr com perseverança a corrida da fé. Eu demorei muito tempo para perceber que o que a Bíblia diz em Hebreus 12:12 está no contexto da declaração do verso 1, da corrida. Olha o que diz o Hebreus 12:12. Por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Outras traduções dizem os joelhos trôpegos. Eu só entendi esse versículo o dia que eu relacionei ele com a corrida, e eu só consegui fazer essa relação um dia que eu estava assistindo um vídeo sobre como as pessoas cruzam a linha de chegada de uma maratona. E não estava falando dos primeiros que ganham. Estava falando daqueles últimos que não estão competindo com os outros, estão competindo consigo, com a sua limitação, que o objetivo era terminar. Gente, deixa eu tentar ensaiar. A maioria dos que estavam chegando horas depois dos primeiros chegavam mais ou menos assim. É mão para baixo, eles não conseguem levantar e os joelhos estão virando para dentro, para fora, alguns deles caindo e tropeçando. Significa que há momentos onde nessa corrida nós podemos estar próximos à exaustão, sim. Mas o que Deus está dizendo é que nós podemos
Não só podemos, é uma ordem, né? Nós precisamos levantar as mãos cansadas e fortalecer os joelhos vacilantes. Agora, como funciona o descanso na corrida da fé? A gente senta para um canto e diz, não, eu vou ficar um tempo sem correr até recuperar as forças. Não. Na corrida da fé você descansa enquanto corre. Não existe parada. Não tem esse negócio de falei muito de Jesus, não posso ver um ímpio pela frente daqui a um mês. Preciso de descanso. Não tem esse negócio de orei demais, minha mente está estressada de oração, vou ter que passar uns dias sem falar com Deus. Me exercitei muito na leitura bíblica, agora estou assim, pastor, estou por aqui, não posso ver Bíblia na frente. Nós não podemos interromper nenhuma dessas práticas. Não tem esse negócio de cansei de ser generoso. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e não nos cansemos de fazer o bem. Porque a nossa carne pode querer se cansar disso. Mas o atleta que em tudo se domina diz, eu não ando por aquilo que eu sinto, eu ando por aquilo que eu creio, eu me coloco debaixo de um padrão de disciplina, eu vou manter o rendimento para a honra e glória daquele que me chamou para a corrida e ponto final. Mas como que nós experimentamos esse descanso? Segura a palma para daqui a pouco, segura só um pouquinho. Isaías 40, de 29 a 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, agora entre parênteses leia-se, cheios de testosterona, fecha parênteses, se cansam e fadigam. Os moços, hormônio de crescimento lá em cima, de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E se você lembrou do filme Carruagem de Fogo, é porque tem pelo menos perto de 50 anos. E os mais novos vão ter que procurar. Eu agora me vingo. Antigamente os novos falavam as coisas, nós os velhos ficavam boiando. Agora a gente joga coisa antiga, eu vejo eles googlando na hora. O que está falando? O que está falando? Havia um filme antigamente que esse versículo era a temática dele, chamado Carruagens de Fogo, um clássico do cinema antigo. Mas basicamente, a Bíblia está dizendo que enquanto os jovens, alto hormônio, alta disposição, energia, o vigor dos músculos estão cansando, os que esperam no Senhor ainda têm pilha para continuar. Porque a Bíblia diz que eles renovam as suas forças. O que significa isso? Não é que a gente não perca as forças, mas do jeito que vai cansando, vai descansando, cansando e descansando. Na corrida da fé, você descansa enquanto corre, preservando comunhão com Deus, dependendo dele como a fonte. Você diz, eu ponho o melhor de mim? Sim, mas eu também uso a eficácia do poder dele que age na minha vida. E essa combinação nos permite seguir correndo sem necessariamente se cansar. E quando percebemos que estamos nos cansando, nós precisamos lembrar, não estamos fazendo bom uso do que está à nossa disposição. E precisamos fazê-lo. O nível de rendimento de um atleta é diretamente proporcional à sua disciplina em todas essas áreas. A pergunta é, no plano espiritual seria diferente? De acordo com a analogia bíblica, não. Terceiro e último tópico. Foco no prêmio. Nós vimos que o foco da analogia inicial de Paulo é corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então, eu e você precisamos entender por que é importante reconhecer o que já falamos antes, a importância do empenho, a necessidade de disciplina, porque na corrida cristã nós podemos ter dois resultados finais bem distintos: fracasso ou sucesso. Evidentemente, fracasso não é o que Deus espera de mim e de você, e sim o sucesso. Mas as duas possibilidades existem. Sobre o fracasso, Paulo diz em Gálatas 2:2, para não correr ou ter corrido em vão. É o nosso ditado popular, o vulgo nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Tem gente que ou não está correndo, ou está correndo à toa. Não vai chegar lá. Mas eu e você podemos e devemos correr para vencer, como Paulo está nos exortando. Aliás, em Filipenses 3:12, o apóstolo diz, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. A palavra aqui traduzida prossigo, no grego dioko, significa correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figurativamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção à linha de chegada. Então, passou a ser usado também para a ideia de perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo empenho para adquirir. Então, Paulo não está só dizendo eu prossigo, ele está dizendo eu corro. Eu corro em direção ao quê? Para o prêmio da soberana vocação. Eu e você precisamos correr com foco, o prêmio. Eu não sei você, mas eu vivo a minha vida toda em função de uma frase.
A frase que eu vou ouvir dos lábios sorridentes de Nosso Senhor: o dia que eu cruzar a linha de chegada, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu e você precisamos focar o prêmio. Esse mesmo vídeo, a reportagem que eu mencionei, que eu estava assistindo as pessoas chegarem, ele me impressionou pelo poder que visualizar a linha de chegada tinha nos corredores. Aliás, um dia desses, eu conversando com um maratonista, na verdade, ultramaratonista, né, desse que já correu profissionalmente, ele falou: pastor, vamos falar só da maratona, nem da ultramaratona. Os primeiros 35 quilômetros, a maioria vai conseguir correr em função do treino e de todo o preparo. A maioria dos que não são profissionais não se prepararam para além dos 35. Ele diz: dos 35 ao 42, aqueles últimos 7, é o sacrifício. É assim, é um alto preço. Mas ele diz: nós temos um terceiro momento da corrida, são os últimos quase 300 metros. Porque a maratona são 42 quilômetros e quase 300 metros. Ele diz que quando chega aqueles últimos metros, que dá para vislumbrar a linha de chegada, ele diz: não dá para explicar o que é que acontece com os corredores. Espiritualmente, eu lembro de Hebreus dizendo que alguns da fraqueza tiraram força. É hora que o camarada puxa um fôlego, liga o turbo em algum lugar e diz: eu vou terminar, porque eles estão correndo para concluir. Paulo fala isso em Filipenses 3. Eu li só o verso 12, mas agora eu quero ler do 12 ao 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte, vou ler agora na NVT, a nova versão transformadora: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que prossigo aqui é corpo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. A palavra que chamamos alvo, no paralelo da corrida, era a linha de chegada. Ele diz: eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio. Essa palavra traduzida prêmio no original grego, sabe o que significa? Prêmio. Mas era o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Ou seja, em vez de apenas chamar de recompensa ou prêmio, a gente poderia dizer: eu prossigo para a medalha. Paulo poderia ter dito, né, eu corro pela coroa, eu corro pela taça, eu corro pelo troféu que vai ser levantado no final. É a recompensa de quem não apenas concluiu, mas concluiu bem a corrida. E eu e você precisamos entender, né, que assim como Paulo está dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu e você não precisamos nos prender nem aos tropeços do passado, nem às limitações do presente. Nós precisamos focar naquilo que, enquanto somos aperfeiçoados, vamos alcançar. Um dia, quando cruzarmos essa linha de chegada, meu amigo, cada fibra do nosso ser vai gritar: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. É por isso que Paulo diz em Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Não tem perrengue que você enfrente hoje, que você suporte, não tem sacrifício que você faça que não será recompensado. E nós precisamos focar a recompensa. Interessante é que quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, essa é uma das primeiras epístolas. Ele está dizendo: gente, eu não cheguei lá. Mas numa das suas últimas epístolas, que é a segunda carta escrita a Timóteo, Paulo tem uma conversa completamente diferente. Ele diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A expressão combati o bom combate, agonizomai, 2 vezes. A mesma quando ele fala para Timóteo, combate o bom combate da fé. A mesma usada e aplicada para os atletas. A mesma quando ele fala da necessidade de empenho, eu me esforço. Então, essa frase, combati o bom combate, completei a carreira, algumas traduções dizem a corrida, guardei a fé. A versão fácil de ler traduziu assim: participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Ou seja, Paulo não está falando só de uma luta. Ele está dizendo: eu terminei a competição com êxito. Eu não só cruzei a linha de chegada, eu preservei a fé. Agora lembre de algo, a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé.
Nós só cremos um dia porque cooperamos com aquele que estava provocando por meio da sua palavra a fé no nosso coração. Mas assim como ele é o autor, ele é o consumador, ou seja, nenhum de nós tem o direito de desistir, de abandonar a fé. Porque aquilo que ele começou, ele quer terminar, inclusive a fé. Nós temos que preservar a fé e preservar olhando esse prêmio. Jesus diz: eis que cedo vem, comigo está a minha recompensa. Todos nós precisamos focar a recompensa. Depois de Paulo falar o que ele falou em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. No verso seguinte, o 8, ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Agora, ele está usando de novo a figura da coroa, mas não está falando dos louros da vitória que os gregos romanos davam. Ele está falando da coroa da justiça. Tiago capítulo 1, verso 12, tem um outro adjetivo. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pedro usa outro adjetivo, 1 de Pedro 5,4. E quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Todo dia alguém falou: mas pastor, a coroa é incorruptível, como Paulo diz aos Coríntios. Ela é da justiça, como ele diz a Timóteo. Ela é a coroa da vida, como o Tiago falou. Ou ela é a coroa, né, da glória, como Pedro falou. Eu falei: todas elas. Cada adjetivo reflete um dos aspectos, mas o que todas têm em comum? Está falando de algo eterno, duradouro, permanente. Meu querido, quando a Bíblia fala do pecado, e outro dia vi um pregador dizendo: pecado não oferece nenhum tipo de prazer. Pensei, se não oferecesse, ninguém pecava. Só que Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. Ele dura pouco, a conta é amarga, é muita manchete para pouca notícia, como a gente diz lá no sul. Agora, quando falamos de recompensas eternas, sem fim, isso sim é deleite, isso sim é algo pelo qual eu e você precisamos nos dedicar. O livro do Apocalipse termina com 8 promessas que Jesus faz aos vencedores, não aos competidores, aos vencedores. E eu e você precisamos olhar para isso. A Bíblia está falando que ele prometeu uma coroa da vida. Ele fez uma promessa. Quando usa a expressão coroa, recompensa, ele está dizendo: aqueles vocês correrem bem, eu vou estar do lado de lá da linha de chegada. Quando a Bíblia diz que ele é autor e o consumador, significa que na hora que você disparou, ele era, a gente diria, o coach, o treinador, dizendo: vai que é tua. Mas quando eu e você cruzarmos a linha de chegada, ele é aquele que vai estar do lado de cá dizendo: vem, corre para o abraço, nós vamos celebrar e viver essa recompensa juntos. Eu não sei você, mas eu vivo a minha vida em função desse dia. Eu não sei como vai ser cruzar aquela linha de chegada, mas eu me dou o direito de ficar imaginando e ensaiando. Na minha cabeça, pastor Eibe, eu me imagino fazendo uma comemoração estilo Dunga na Copa 94. Eu não sei como vai ser, eu não sei se quando passar lá eu vou lembrar disso, mas eu fico ensaiando a vida inteira. Porque quando cruzarmos essa linha, tudo dentro de mim e de você, cada fibra vai gritar: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu quero terminar lendo as promessas de Jesus. Eu podia só citar, mas eu creio que há um poder em declarar a palavra de Deus. As primeiras 7 menções dessas promessas aos vencedores estão nas 7 cartas às igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. A última aparece em Apocalipse 21, no desfecho não só do livro, mas no desfecho de toda a obra da redenção. E 8 promessas, o assunto deixou de ser informação e ganhou a categoria de ênfase. Então vamos lá, vou citar cada um delas. Primeiro, carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2,7. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Segunda menção, carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2,11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Terceira menção, carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 2,17. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quarta menção, carta à igreja em Tiatira, ao vencedor, Apocalipse 2, de 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quinta menção, carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3, 5.
O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta menção, carta à igreja em Filadélfia. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Sétima menção, carta... Eu pulei Sardes? Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário de Deus. Ok. O vencedor será assim vestido de branco? Ok. Sétima menção, carta à igreja em Laodiceia. Ao vencedor, Apocalipse 3:21. Darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Mas nós temos uma oitava declaração no desfecho da redenção e do livro do Apocalipse. E essa está em Apocalipse 21:7. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Mas essa frase, dentro do contexto, ela tem um peso maior. E eu espero que eu consiga ler esse texto, porque não há uma única vez nas últimas décadas, seja no meu momento de devoção particular ou em público, que esse texto não me emocione. Apocalipse 21, de 3 até o 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O vencedor, 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 o vencedor. Por outro lado, não podemos evitar ler o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos aqueles que não entraram para a corrida, ou que em algum momento desistiram dela. Porque o texto não está dizendo que a condenação eterna é só para quem pratica esse tipo de pecado. A Bíblia está falando de gente que um dia saiu disso e voltou a essas práticas. Gente que, como diz Paulo em Gálatas 2:2, não correram ou correram em vão. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo e nem tentar botar nenhum peso sobre você. Se em algum momento você tem se cansado nessa corrida, se em algum momento você até pensou em dar uma sentadinha, uma parada, hoje a voz divina está procurando fazer barulho dentro de você. Volte à corrida. Volte à corrida, volte à corrida. Talvez você diga: pastor, eu nunca parei, mas eu reduzi o pace, o ritmo, pra caramba. E essa voz está dizendo: corra para ganhar, corra para vencer. Estou te aguardando do lado de lá da linha de chegada. Estou te esperando com a sua recompensa. Meu querido, não há nada, absolutamente nada, que deveria nos mover tanto como essa recompensa. A recompensa da salvação, e somada a ela, a recompensa de toda a nossa dedicação ao Senhor e ao serviço de Jesus Cristo. Corra para ganhar. Corra pelo prêmio. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu tenho uma dificuldade no culto de sábado, que eu sempre me dou uns minutos a mais. Você pensa: ainda não tem outro culto na correria, atropelado. Mas eu gostaria que nós orássemos. Eu quero fazer primeiro uma oração breve com vocês. Depois, pastor Abel, quem designar, vai encerrar aqui o culto orando e ministrando. Eu sinto que Deus não quer trazer apenas encorajamento emocional, ou mesmo racional, onde se diga: mesmo, vale a pena correr.
Eu creio que você está num ambiente de encorajamento sobrenatural, de despertamento. Eu sinto no meu espírito, desde quando Deus me dirigiu a falar sobre isso, que é um sopro de Deus sendo liberado sobre as pessoas, e hoje não vai ser diferente. Eu quero que você se permita ser fortalecido, revitalizado pelo poder do Espírito Santo, para não apenas voltar a correr como talvez um dia você já correu, mas correr como nunca correu antes. Nós precisamos dar o melhor de nós. Outro dia alguém falou para mim: eu não entendo sua ênfase na dedicação que você prega tanto. E disse: você está tentando alcançar algum mérito diante de Deus. Eu falei: você está maluco? O evangelho tem nada a ver com mérito, a graça não tem nada a ver com mérito. Eu falei: agora, eu preciso dignificar o evangelho e o Salvador, que me deram dignidade quando eu não tinha nenhuma. Não se trata de procurar tentar ser digno, mas de dignificar aquele que nos dignificou quando nós não merecíamos. Isso se chama gratidão, isso se chama bom senso, isso se chama amor. Nós precisamos parar de acreditar que a vida cristã pode ser vivida no modo meia boca. Eu gosto de uma frase do escritor C.S. Lewis, que diz: o cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma. O que ele não pode ser de moderada importância, como muitos de nós estamos tratando. Deus vai levantar um exército de corredores de alta performance no tempo do fim. Pessoas que vão ouvir a sua voz, que vão corresponder com Ele e que vão fazer diferença nessa reta da grande colheita que está por vir. E Ele está nos chamando para correr com Ele como nunca corremos. Eu oro que você corresponda com Ele. Faça sua oração. Enquanto isso, eu quero orar por você, mas você não precisa ficar ouvindo a minha oração. Faça a sua, fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Pai, nós oramos pelo sopro poderoso, vivificante do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Oramos que a Tua palavra seja compreendida, seja recebida, que haja correspondência com ela e que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine ao final dessa reunião. Nós oramos não apenas continue, mas que cresça, que progrida, que cumpra o seu pleno propósito para a glória de Deus. Sopra sobre nós, estende a Tua mão. Nós oramos que essa seja uma noite de renovo, de recomeço, de retomada para a corrida. Nós oramos por despertamento espiritual. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus.